Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no relatório mensal do Juro 11, o FII Infra da Sparta, indexado a IPCA. Então vamos analisá-lo, vamos dar uma olhada em algumas informações na ordem. Depois eu trago se eu tenho ele investido ou não, através da minha carteira do Investidor 10. E no final de tudo, eu trago minha visão em relação ao relatório mensal. Então vamos para o vídeo. Juro 11. Relatório mensal referente a dezembro de 2025. Lembrando que ele é isento total de IR, então ele é isento de tanto no ganho de capital quanto no dividendos. Ele anunciou no último dia de 2025 R$ 1 por cota e o pagamento será no dia 15 de janeiro. Esse valor representa um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,1%. Todos os dados desse relatório têm data base 31/12. Em 31/12 ele fechou a R$ 101,11, sua cota patrimonial. Sua cota a mercado, R$ 102,33. Carrego da carteira IPCA mais 9 e o spread de crédito 0,8. Sua duration é 3 anos e a duration do spread de crédito 4,5 anos. Tem um patrimônio líquido de 2,1 bi e cerca de 91 mil cotistas. Vamos dar uma olhada lá na ordem para ver quantos que tá hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o Juro 11 está R$ 102,10, com a leve queda de 0,36%, com dividendo yield dos últimos 12 meses de 11% e um PVP de 1,01, ou seja, ele está acima do seu preço justo, 0,1. Uma liquidez diária de 4,1 milhões. Está com a volatilidade de 10%. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações, deixa um comentário para ajudar essa análise chegar para mais pessoas. Pode deixar um comentário sobre o próprio tema do vídeo, sobre alguma crítica construtiva ou até mesmo uma recomendação de conteúdo para os próximos vídeos. Aqui no relatório agora entra o comentário do gestor. Ele traz a estratégia de alocação, que ele fala que em dezembro iniciamos exposição em 2 novos emissores, Elexia SBH4 e Cerradinho, e zeramos exposição em Simpar. Teve outros ajustes nas carteiras, que levou em consideração a estratégia de gestão ativa. Com isso, o spread da carteira aumentou para 0,8% ao ano, e a duration se manteve em 4,5 anos, e o caixa também se manteve em 13%. Que ele traz sobre o mercado de debêntures. Não vou ler tudo aqui, senão não vai ficar aqui até amanhã. Mas ele destaca que o mês de dezembro foi marcado por uma leve abertura no spread das debêntures incentivadas. Que ele traz o desempenho do ano, o Sparta Infra, Juro 11, encerrou 2025 com um retorno de 13,7%, enquanto o IMAB, que é o índice que ele leva como referência, teve um retorno de 11,7%. Comparado com a meta do fundo, que é ter um retorno do IMAB5 mais 2%, o fundo ficou ligeiramente abaixo, entregando IMAB5 mais 1,8%. Então ele não bateu a sua meta. Em relação às distribuições, foram R$ 11,75 por cota. Isso deu um yield médio de 12,1%. Ele traz sobre a redução temporária do hedge. Ele começou com essa estratégia lá no relatório de dezembro de 2024, seguimos com a estratégia de redução temporária do hedge por meio do aumento da duration do risco de mercado, de 2 para 3 anos. E aqui ele reitera que essa posição é temporária. Eles têm a intenção de voltar para 2% a duration, assim que os títulos públicos apresentarem uma normalização. Ele traz sobre a distribuição de rendimentos, que a cota patrimonial depois do pagamento do rendimento ficou em R$ 101,11, portanto, está com R$ 1,11 de reserva acumulada para distribuição futura. Ele tem ele deu um guidance aqui para o primeiro semestre de R$ 1. Então é manter R$ 1 para o primeiro semestre de 2026. Lembrando que o Juro 11 tem aquele mecanismo que, se a cota patrimonial abaixar de R$ 100, ele não distribui dividendos. Então não vamos se esquecer disso. Ele traz um gráfico de rentabilidade no mês. Desempenho desde o início do fundo, ele teve uma diferença de o IMAB5 de 18%, então ele distribuiu o IMAB5 mais 18%, desde o seu início, lógico. E a composição da carteira, uma carteira muito bem diversificada, muito bem pulverizada,
Apenas duas debêntures têm acima de 3% do seu PL, o resto é tudo 2% e abaixo. Ele tem cerca de 136 debêntures, então tem bastante debênture. Lembrando que ele tem um patrimônio líquido de 2 bi, 1% em LF, que é do Banco Bradesco, que é um financiamento, e tem cerca de 13,5% em caixa. Então, provavelmente, no passar do ano 2026, ele vai diminuir esse caixa e realocar em debêntures. Que é a composição da carteira? Ele tem cerca de 24% da carteira alocada em geração de energia, 12% em saneamento e 10% em rodovias. Ele está um pouquinho, quase 25% das suas debêntures estão alocados no setor de geração de energia. Geração de energia é um dos setores mais perenes da bolsa, né? Tem menos chance de dar problema, lógico. Bolsa de valores sempre tem chance de dar problema. Alocação por ativo, 86% está em debênture, 1% em LF e 13% em caixa. Então, se levarmos em consideração que no futuro esses 13% vai virar debênture, está praticamente 99% em debênture. Isso levando uma estimativa, hein? Não leva como verdade absoluta. Sua alocação por weight, cerca de mais de 40% é AAA, seus rate. Tem cerca de 5% sem rate. Isso daqui deve dar o quê? 1% em CCCC+. Então, tem que ficar esperto esses dois aqui. Um é sem rate e o outro é muito... praticamente sem rate também, né? Tem o canal educacional da Sparta. Se você quiser ver vídeos que eles fazem sobre os seus ativos, explicação com a visão direta do gestor, eu aconselho você entrar lá no site da Sparta no YouTube. Só você pôr Sparta lá que vai aparecer. Que eles destacam, se tiver sugestão de novos assuntos para abordarmos no canal, eles pedem para enviar o e-mail para o juro11@sparta.com.br. Que algumas características do fundo. Teve início em 8 de dezembro de 2021. Então ele acabou de fazer 5 anos. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Não tem taxa de performance, então outro ponto positivo. Administrado pela BTG e gerido pela Sparta. Ele tem formador de mercado, que é a XP Investimento. Tem a rentabilidade alvo, como ele falou lá em cima, de IMAB5 mais 2%, mas esse ano ele não bateu. Aqui ele traz algumas menções na mídia. Tem Lucas Fis, Liberdade é logo ali. Aqui embaixo, quase no finalzinho, estamos nós aqui, ó. Dividendos para a Liberdade. Agradeço à gestora pela menção e que possamos crescer cada vez mais para termos mais destaque, trazermos mais informações, poder ajudar mais pessoas nos seus investimentos, nos seus estudos. Aqui alguns ativos. Ele destaca que os ativos estão em ordem alfabética, então não está em ordem de exposição. Tem o Triângulo Mineiro, Intervias, Serena, GNA e a Vibra. Bom, esse foi o análise do relatório. Vamos na minha carteira ver se eu tenho ele na carteira e quantos que eu tenho. Eu tenho ele investido, então eu tenho cerca de 4 cotas a um preço médio de R$ 96,67. Está com a rentabilidade, uma variação positiva de 5% e uma rentabilidade positiva de 17%. A esse preço que está hoje, R$ 101,88, segundo o investidor 10. Ele teria um dividend yield de 11,50 e no meu preço médio, que é o yield on cost, é 12,5. Então, bom, minhas considerações finais. Um ótimo FII Infra, lembrando, ele é um FII Infra. Então ele é isento tanto do retorno de dividendos quanto do ganho de capital. Muito bem diversificado, muito bom pulverizado, mais de 100 debêntures. Maior exposição a cerca de 3,5% do PL. Então se der algum problema, tomar algum calote, ele consegue se segurar até resolver esse calote. Único ponto de atenção, na minha visão, no meu método de alocação. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas o caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. É o fato dele estar acima do seu preço justo. Então, seu PVP está de 1,01, é relativamente perto do seu PVP, então aí vai do seu método de alocação, se compensa ou não. Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, que Papai do Céu abençoe a vida de todos, e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também, e até a próxima.